Graças a Deus, meus irmãos, Deus abençoe a vida de todos no nome do nosso Senhor Jesus. Hoje, domingo, dia 12 de janeiro de 2025, vamos à nossa meditação no Salmos 12. Glória a Deus. Lembrando que estamos nessa série no livro de Salmos. Todos os dias, com a permissão de Deus, estamos à noite trazendo aos nossos queridos irmãos e irmãs, aqueles a quem esse vídeo chegar, aqueles que nos acompanham, a meditação em um capítulo de Salmos. Já vou lhe pedindo, compartilhe esse vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativando o sininho de todas as notificações, dando joinha, dando like, e se você aceita que venhamos te incluir nas nossas orações, deixe os nomes nos comentários, tá bom? Hoje vamos meditar no Salmos de número 12. Peço que você acompanhe a leitura e reflita com a gente. Salmos de número 12 diz assim, olha, o título da palavra: Auxílio contra a falsidade. É o que está escrito. Auxílio contra a falsidade. E o salmista Davi, ele começa dizendo assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Olha por que Davi começa esses salmos, primeira palavra, socorro, Senhor. Socorro, Senhor. Em que meio vivemos, meus irmãos? Nunca ignore o que a Bíblia fala, porque infelizmente a gente acaba vivendo em ambientes, em meios, com pessoas que muitas vezes agem com falsidade. Lábios bajuladores, falam com falsidade uns aos outros. É como que eu digo, a sinceridade acaba sendo algo que está escasso, muito raro. Se falam muito de sinceridade, mas infelizmente muitos agem com falsidade. É realmente algo sério e de buscarmos em Deus o seu socorro. Porque, por exemplo, o meu pai tinha um ditado que ele dizia: coração dos outros é terra que ninguém pisa. Só Deus para esquadrinhar a mente, o coração das pessoas e saber o que de fato elas têm em mente e têm no seu coração. Nós não podemos desconfiar, olhar para todo mundo e dizer: esse fulano está sendo falso comigo. A gente não pode, como diz o ditado, sair dando tiro às escuras em todo mundo. Mas a gente precisa orar. Porque quanto antes Deus nos mostrar quem é falto de sinceridade com a gente, é melhor para a gente evitar. Por exemplo, nas minhas orações, eu sempre falo com Deus, eu sempre peço a Deus: Senhor, afasta de mim aqueles que se aproximam de mim com maldade, com falsidade, com traição. Meus irmãos, muitas vezes a gente fica triste quando a gente percebe que alguns se afastam, quando na verdade não era para a gente entristecer, era para a gente lembrar da palavra de Deus e de que a gente ora, e que muitas pessoas que não têm se aproximado com sinceridade da gente, Deus vai afastá-las mesmo. Até mesmo porque
faz parte da nossa oração. Nós devemos colocar na nossa oração: Senhor, afasta. Afasta quem age com maldade, afasta quem não está sendo sincero, porque a gente já tem tanta luta, tanto problema, e a gente ainda lidar com aqueles que a gente pensa que é amigo, mas está agindo de falsidade, de maldade com a gente. A gente, diante de tanta luta, de tanto problema, a gente precisa de pessoas do bem, pessoas boas, pessoas que queiram somar com a gente, pessoas que queiram se unir a nós, pessoas que queiram nos incentivar, nos ajudar. É disso que a gente precisa. Então, é necessário a gente orar a Deus e pedir a Deus o socorro dele diante destas coisas. Versículo 13 está escrito: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Olha o que eles dizem: com a língua nós vamos prevalecer, os lábios é nosso. Quem é Senhor sobre nós? E você observa uma coisa: há pessoas que ela gosta de ser bajulada. Há pessoas que ela gosta do tapinha nas costas. Há pessoas que ela gosta daquela outra pessoa que sempre se mostra estar do lado dela e dá razão ao que ela fala. Você sabe que é pra gente desconfiar daquela pessoa que sempre o que a gente fala é: você tem razão. Sempre o que a gente fala é: você tá certo mesmo. Sempre o que a gente fala é: você tem razão. Essas pessoas é um perigo. Ela nunca quer desagradar a gente na nossa frente. Ela nunca quer contrariar o que a gente fala. Normalmente, pessoas assim são bajuladores e são falsos. É uma verdade. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amigo, ele te ajuda com a verdade. Ele não precisa te bajular. Ele precisa ser sincero com você. O verdadeiro amigo, ele quer o teu bem. O verdadeiro amigo, ele procura abrir os teus olhos. O verdadeiro amigo, ele tem coragem de olhar para você e dizer: olha, fulano, isso aí não está certo. Compreende? O texto continua dizendo, versículo 5: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Glória a Deus. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Olha que coisa. Só Deus para nos guardar e nos livrar de uma geração entregue à malícia, à maldade, à falsidade. Que o Senhor nos livre daqueles que agem traiçoeiramente, que muitas vezes as ocultas tramam contra nós, que a gente não venha se unir a esse tipo de atitude, que a gente não venha ser falso, para a gente poder chegar para Deus e falar: Senhor, me livre da falsidade. Eu não sei, Senhor, quem está sendo falso comigo, porque o falso, a princípio, ele transparece como verdadeiro. E quando a gente, às vezes, vai descobrir, o estrago já foi feito. A gente não tem como saber, a gente não tem como olhar para todo mundo e ficar desconfiando até da própria sombra. Mas a gente pode orar a Deus. A gente pode orar a Deus. E certamente Deus nos mostrará de uma maneira ou de outra. Uma vez eu falei isso num culto, sabia? Eu falei num culto: olha a Deus, para Deus te livrar da falsidade,
Porque uma oração que eu faço, eu peço a Deus, eu falo, Senhor, me livra, Senhor. Me livra da falsidade, me livra de quem se aproxima de mim com más intenções, de quem não é sincero. Eu peço para Deus. E uma vez eu falei isso no culto, porque na verdade eu falo sempre nos cultos, mas essa vez específica aconteceu algo que ficou marcado. Porque eu falei isso, nunca me esqueço, num culto de domingo, e numa quarta-feira um irmão da igreja me procurou e me falou que depois que eu falei aquilo, eu não sabia o que estava acontecendo com ele, mas ele estava suspeitando que alguém na sua empresa estava lhe roubando. E ele orou a Deus, depois que eu falei no domingo, ele orou a Deus. Na quarta-feira ele me procurou e me falou que ele já havia descobrido. Ele me contou, pastor, o senhor falou para a gente orar assim, assim, assim. E eu orei. E eu estava pesquisando, estava percebendo que alguém estava me roubando na empresa. E eu descobri, e era o meu próprio filho. O próprio filho roubando o pai dentro da empresa. E ele teve que tirar o filho da empresa. Porque ele entendeu que Deus, através da palavra, mostrou para ele o que ele tinha que fazer. Que ele tinha que orar. Para Deus revelar, para Deus mostrar. E Deus mostrou. E Deus mostrou. E para sua maior tristeza, era o próprio filho. Mas esse é o poder da oração sincera. Deus mostra. Você está pronto para Deus te mostrar o que você talvez não esteja vendo e não esteja sabendo? Mas está te ferindo, te machucando, te prejudicando? Se você está pronto, ore e peça para Deus te livrar. Porque como diz o texto, o Senhor nos guardará e nos livrará desta geração, que é a geração da adulação, da bajulação, dos lábios fraudulentos, enganadores, mentirosos. Salmos 12 está aqui. Está aqui. Então, vamos buscar isso em Deus. Porque é fato e só Deus para nos livrar. Tá bom? Vamos fazer uma breve oração no nome de Jesus. Senhor, como diz a tua palavra, socorro, socorro. Livra-nos dos lábios bajuladores, daqueles que com a sua língua trazem o engano, a falsidade, a mentira, a maldade. Senhor, afasta dos nossos caminhos aqueles que se aproximam da gente com más intenções, com maldade, com armadilhas, com falsidades. Muitas vezes a gente nem imagina quem é, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E assim como o salmista pediu ao Senhor socorro contra esse tipo de gente, nós pedimos agora também ao Senhor socorro e nos livre. Pai querido, eu sei que essa palavra alcançará pessoas que elas estão sofrendo com isso. E quando elas se depararem com essa mensagem, com esta oração, elas vão entender que através da palavra o Senhor está falando com elas. Então, Pai querido, que o Senhor nos livre da maldade de uma geração entregue à falsidade, à mentira, a bajulações. Livra-nos, em o nome de Jesus. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Conceda que esse vídeo alcance pessoas que precisam ouvir a tua palavra. E que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Deus abençoe a sua vida, tá bom? Fique na paz, fique com o Senhor Jesus. E vamos dar continuidade à meditação toda noite em um capítulo de Salmos. Deus abençoe a sua vida.